Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Amém, queridos. Bom dia a todos que chegaram agora no final da oração. Sejam bem-vindos a mais esse momento de graça, esse momento de mergulhar na Palavra de Deus. Hoje, a Santa Igreja nos traz na liturgia diária, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos do 18 ao 26, a história de duas mulheres. E eu convido vocês a acompanharem a leitura dessa passagem hoje. Evangelho de hoje, Mateus, capítulo 9, versículos do 18 ao 26. Essa palavra vem nos trazer uma meditação linda sobre elementos maravilhosos que nos ajudará a compreender a ação do poder de Deus em nossas vidas. Você pode acompanhar comigo, então? Nos fala assim: enquanto Jesus ainda estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Mestre, a minha filha acabou de morrer, mas vem comigo, coloca a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus então levantou-se para o seguir, juntamente com os seus discípulos. Neste momento, aconteceu que uma mulher que sofria de hemorragia, de um fluxo de sangue já há 12 anos, veio por trás dele e tocou na barra, na orla do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, eu ficarei curada. Jesus voltou-se a ela, depois que ela tocou na barra do manto do Senhor, e disse: coragem, filha, porque a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele momento. Chegando à casa do chefe, então, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse para eles: retirai-vos da casa, porque a menina não morreu, ela apenas está dormindo. E eles começaram a zombar de Jesus. Então, quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, segurou a menina pela mão e a levantou. E essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha que palavra maravilhosa, queridos. Aqui na Santa Palavra de Deus, o título dessa passagem é A Cura de Duas Mulheres. E de fato é a cura de duas mulheres. A primeira delas foi a mulher do fluxo de sangue, a mulher que tinha uma hemorragia. E a segunda, essa menina, que era filha desse chefe, dessa autoridade daquela região. O que é interessante nós observarmos nessa passagem é que Mateus, ele é um evangelista que ele narra os fatos de uma maneira muito resumida, de uma maneira muito simples, muito objetiva. Mas se nós formos ler, por exemplo, em Marcos capítulo 5, versículo 21 ao 43, tá? Lá em Marcos nós vamos encontrar esta mesma passagem da mulher do fluxo de sangue.
E melhor ainda, nós vamos encontrar lá em Lucas, né? Em Lucas capítulo 8, nós vamos encontrar esta passagem também, Lucas 8, versículo 40, né? Em diante nós vamos encontrar essa passagem da mulher do fluxo de sangue, de uma maneira muito mais detalhada, de uma maneira muito mais explícita. E aí nós podemos ver alguns detalhes que não tem aqui em Mateus, tá? Como, por exemplo, detalhes de que Jesus estava vindo do outro lado de um lago, né? E quando ele desce, então, à margem deste lago, é que acontece este cenário aí, este fato. Porque no momento em que Jesus vinha se aproximando da margem, ele vinha do outro lado do lago, e no momento que ele vem se aproximando da margem, esta mulher de hemorragia, essa mulher do fluxo de sangue, se aproxima de Jesus. Ao mesmo tempo que aquele chefe, aquela autoridade também se aproxima do Senhor. Ao mesmo tempo que uma grande multidão também se aproxima. Por quê? Porque da onde eles estavam, da margem daquele lago, eles conseguiam visualizar o outro lado. E eles já tinham percebido que Jesus estava do outro lado e que uma multidão estava lá também, ouvindo a palavra que o Senhor estava dando a eles naquele momento, sendo tocados, sendo curados. E quando eles percebem que Jesus resolve atravessar para o lado deles, então a multidão fica alvoroçada. E é muito interessante, né? Porque exatamente no mesmo momento em que Jesus vem se aproximando dessa cidade, deste local, é também, ao mesmo tempo, o momento onde aquela criança, aquela filha, aquela menina lá, daquele chefe, havia acabado de falecer, né? Então aquela multidão estava esperando Jesus se aproximar. Gente, é muito interessante essa palavra, porque nós vemos aqui, primeiro falando da mulher. Essa mulher que tinha fluxo de sangue, que tinha uma hemorragia, né? Em palavras mais detalhadas, para ficar mais compreensível, ela tinha uma menstruação que não cessava, tá? As mulheres aí sabem como deve ser desconfortável, né? Você ter um ciclo menstrual ininterrupto, tá? Sem cessar. Então aquela mulher 24 horas por dia, durante todos os dias, né, da sua vida, ela sofria de uma hemorragia constante. E mais, e isso já há 12 anos, gente. Não era 12 dias, era 12 anos. Então era uma pessoa que vivia constantemente com essa enfermidade na sua vida. No começo, logo no início da sua enfermidade, lá em Lucas vai nos dizer que ela começou a gastar dinheiro para buscar cura, né? Então todo o dinheiro que ela tinha, ela ia aos médicos, pagava aos médicos, para que os médicos pudessem conseguir a cura para ela ali. Chegou uma hora que o dinheiro acabou e ela começou a vender as coisas dentro de casa, né? E aí tudo que ela tinha em casa, ela vendeu para conseguir pagar tratamento para ela. E quando ela não tinha mais absolutamente nada para vender, não tinha mais dinheiro, não tinha mais esperança, não tinha mais ninguém que pudesse ajudá-la, então ela ficou aí à mercê da enfermidade, porque médico nenhum a curou. E essa mulher caiu no profundo desespero, gente. A palavra aqui nos conta apenas o episódio, né, em que ela se encontrava e o momento que ela foi curada. Mas assim, se nós olharmos para a cultura judaica e como é que a cultura trata esse tipo de pessoa, tá? Esse tipo de problema, nós vamos compreender como se encontrava o coração daquela mulher, né? Porque assim, na cultura judaica, a mulher, quando estava no seu período menstrual, ela era considerada impura, tá? A menstruação era considerada uma impureza para aquela cultura. Então, por exemplo, dentro das normas, né, dentro da cultura dele, dentro da lei, a mulher no seu período, no seu ciclo menstrual, ela não podia fazer nada dentro de casa. Ela não podia varrer a casa, não podia nem sequer pegar na maçaneta da porta, né, porque ela não podia contaminar, vamos colocar assim para você entender, né, as coisas que estavam ao seu redor, né, e aí não poderia contaminar o seu marido e nem outras pessoas que estavam ao seu redor.
Então, quando ela terminava o seu ciclo menstrual, ela ia tomar um banho, ela ia se lavar e se apresentar para dizer, olha, terminou, agora eu estou pura novamente, né? E aí, novamente, ela era aceita dentro da sua família, na sociedade, ela voltava ao convívio normal, tá? Mas enquanto ela estava no seu ciclo menstrual, ela não tinha um convívio normal, né? Então, para uma mulher que tinha um ciclo menstrual normal, isso era um período ali de alguns dias. Acontece que aquela mulher, ela passou a ter esse ciclo menstrual alterado, essa hemorragia, né? E aí ela viveu durante 12 anos nesta condição, onde ela era considerada impura. Então ela não podia se aproximar de ninguém, ela não podia fazer nenhum tipo de trabalho, as pessoas a rejeitavam, né? Porque as pessoas entendiam que ela era doente, e se porque ela tinha uma doença dessa natureza, é porque ela não tinha a bênção de Deus sobre ela, né? Então ela é considerada uma mulher rejeitada. Então, queridos, além da própria enfermidade, né, uma hemorragia que não cessava, então isso lhe causava uma profunda anemia, tá? Essa mulher deveria viver constantemente fraca, né, sem condições nem sequer de se cuidar, né? Então, além da própria enfermidade que a maltratava, a condição psicológica também, vocês mulheres sabem que nesse período como é que vocês ficam, então aquela mulher vivia isso dia a dia, durante 12 anos, né? Então, além dessa condição fisiológica da própria doença, tá? A condição social também, da exclusão por conta dessa enfermidade que ela se encontrava. Então, veja que essa mulher agora encontra-se enferma, exclusa e pobre, né? Porque havia gastado todos os seus bens tentando curar aquela enfermidade que não conseguia ser curada pela mão dos médicos. Essa era a situação daquela mulher. Uma mulher deprimida, triste, angustiada, desesperada, enferma, fraca, excluída da sociedade, uma mulher sem esperança, uma mulher sem expectativa de vida, que vivia pelos cantos, que vivia isolada, se arrastando, levava uma vida profundamente infeliz. Agora a gente consegue visualizar melhor a condição que aquela mulher se encontrava, né? Quando a gente entende toda a história da vida daquela personagem, nós compreendemos o que realmente se passa dentro do coração dela. É por isso que ela, quando está ali na margem daquele lago, e ela observa e vê que Jesus entrou numa barca e está se aproximando da região em que ela se encontra, é por isso que naquele momento o coração daquela mulher bate forte. Ela percebe que de repente, depois de 12 anos, pode estar diante dela a única oportunidade da vida dela de, enfim, se livrar de tudo aquilo que ela estava sofrendo, né? Então, naquele momento, ela vence todas as barreiras de preconceito, ela vence todas as barreiras de exclusão, ela se arrisca, porque no momento em que ela se aproxima da multidão, ela poderia ser enxotada, empurrada, até mesmo apedrejada, né? E ela corre risco de vida, porque ela não tem mais nada a perder, gente. Então o que é que ela faz? Ela vai ali se rastejando pelo chão, para que as pessoas não a percebam. E ela, quando Jesus desce, que Jesus toca os pés ali na margem daquele rio, aquela mulher vai por entre as pernas das pessoas que estavam ali amontoadas ao redor de Jesus. E ela vai se aproximando de Jesus. E antes que ela chegue até Jesus, o outro personagem da história, esse chefe, se aproxima do Senhor. E a palavra nos diz que ele primeiro faz uma reverência, né? Olha o que é que diz aqui. Deixa eu pegar aqui em cima. Pronto. Nisso, o chefe aproximou-se e inclinou-se profundamente diante dele. Aquela autoridade, aquele chefe aproxima-se de Jesus e inclina-se, faz uma reverência, um reconhecimento da autoridade de Jesus. Faz um reconhecimento de quem é que está ali.
A inclinação, a reverência, o que ele está falando é: Senhor, eu reconheço que vós sois o mestre, que vós sois o Senhor, que vós tendes o poder. E ele é muito claro quando ele diz assim: a minha filha acabou de morrer, está morta, né? Acabou para ela, não tem mais o que se fazer por ela. Então, Senhor, eu vim aqui para te pedir que, mesmo ela estando morta, que tu venhas até a minha casa e que tu possas colocar a tua mão sobre ela, porque eu sei que se tu colocares a tua mão sobre ela, ela viverá. Filhos, nós percebemos aqui que estamos diante de duas situações muito parecidas. Muito parecidas. São duas situações que não tinham mais solução. A filha do chefe não tinha mais o que fazer por ela, estava morta. A outra, a mulher hemorroíça, também não tinha mais o que fazer também. Também estava morta, embora estivesse viva. Mas vivia uma vida como um zumbi. E vivia uma vida morta. Sem esperança nenhuma. Então nós estamos diante aqui de duas situações, de duas mulheres que tinham chegado ao fim, que tinham chegado ao final da solução das suas vidas. E é diante desse cenário que Jesus aqui se apresenta como sendo a luz, a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nesse momento ele mostra, quando ele cura tanto a mulher hemorroíça como vai ressuscitar a outra que está morta, ele mostra que ele é o Senhor da vida, que ele traz a vida para essa que estava morta, embora viva, a mulher da hemorragia, e que ele traz a vida para outra que fisicamente realmente estava morta. Jesus é o Senhor que traz a nossa vida de volta à verdadeira vida. É nesse momento em que esse chefe está conversando com Jesus. E Jesus então resolve atender ao apelo daquele chefe. Ele vê o coração daquele homem como está quebrado diante da morte da sua filha. E mais, Jesus vê a fé que há no coração dele quando ele diz: Senhor, se tu fores lá e colocar a mão nela, ela será curada. É nesse momento que Jesus levanta-se para acompanhar aquele chefe até a casa dele, que vem a mulher por entre as pernas da multidão, rastejando-se, para que ninguém a veja. E o que ela faz é, quando ela se aproxima então do Senhor, aos pés de Jesus, ela apenas levanta a mão e ela toca na barra, na orla do manto do Senhor. E Lucas nos diz que nesse momento Jesus sente que uma força sai dele, e aquela mulher imediatamente é curada. Aquele fluxo de sangue, aquela hemorragia cessa naquele momento. Todas as suas taxas hormonais, o seu útero, os seus ovários, tudo aquilo que estava ofendendo, prejudicando o ciclo natural daquela mulher, é naquele momento tocado pelo poder de Deus, e a cura acontece momentaneamente, ali naquela hora, instantaneamente, né? Naquela hora ali. E Jesus então olha para aquela mulher e ele diz essa palavra linda que ele fala aqui, né, em Mateus, no versículo 22, ele diz: coragem, filha, a tua fé te salvou. Coragem. Por que Jesus fala essa palavra coragem para ela? Porque Jesus está dizendo assim: olha, levanta, acabou. Acabou o sofrimento da tua vida. Acabou a morte na tua vida. Tenha coragem agora. Agora você pode levantar a cabeça. Agora você pode andar no meio de todos que aqui estão. Você pode voltar ao convívio social. Agora você vai ter uma nova vida. Agora você está restaurada, restabelecida. Hoje eu te dou uma nova vida. Coragem, levanta a cabeça agora. Vai ser feliz, porque a vida nova entrou na tua casa hoje. A tua fé te salvou. E aquela mulher, ela sai dali muito mais do que curada fisicamente. Ela sai dali restaurada pelo poder de Deus. Agora a presença de Deus em seu coração
a cura de todos os traumas que ela viveu durante esses 12 anos, de todo o sentimento de rejeição, de complexo de inferioridade. Por isso Jesus diz: coragem, cura agora todo complexo, cura agora todo sentimento de inferioridade, cura agora todo sentimento de trauma. Coragem, levanta-te, porque não é só a cura física que o Senhor faz, mas Ele cura também o espiritual, Ele cura o psicológico, Ele cura o social, Ele cura tudo. Ele é o Senhor da vida. E aquela mulher sai dali para uma vida nova. Torna-se uma discípula sua, torna-se a caminhar, vai caminhar atrás do Mestre, porque agora ela é uma testemunha do poder de Deus. Jesus então vai até a casa do chefe. E quando ele chega lá, o que ele vê? Uma multidão na casa daquele homem. A palavra nos diz que ali era tocadores de flauta, né? O enterro judaico é feito à base de música. Então vai uma equipe de música, tocadores de flauta à frente do cortejo do enterro, e eles vão tocando, vão cantando enquanto vai se levando, né, a pessoa para ser enterrada. E os tocadores de flauta já estavam ali preparados para levar aquela menina para o cemitério para ser enterrada. Jesus chega, né, e diz: olha, afastem-se. Jesus diz assim: vocês não precisam estar aqui. Não vai haver necessidade de tocadores de flauta hoje, porque hoje não haverá morte aqui nessa casa. Hoje a vida entra nessa casa. Não há necessidade, essa menina não está morta, ela apenas está dormindo para a vida, mas ela vai retornar à vida nova. E a palavra ainda diz que eles zombam de Jesus, eles não entendem, não acreditam naquilo que o Senhor está falando. O Senhor entra na casa, pega a menina pela mão e a levanta. Olha, querido, se não é a mesma coisa que ele acabou de fazer com a mulher do fluxo de sangue. O que ele fez com a mulher do fluxo de sangue lá atrás foi o quê? Levantou aquela mulher do chão. Ergue-te, coragem, levanta-te para uma vida nova. O que Jesus faz com a filha do chefe aqui? Levanta-te também. Retira ela daquele sono profundo, retira ela daquela morte física que ela se encontrava e a traz de volta para a vida. É isso que o Senhor faz na nossa vida, querido, quando Jesus chega na nossa casa. Quando Jesus chega na nossa vida, quando Jesus entra no teu coração, na tua alma, a presença do Senhor ergue tudo aquilo que está no chão. Se hoje você encontra a sua vida assim no chão, despedaçada, se hoje você sabe ou entende, se hoje você acha que a sua vida está morta, sem solução, se hoje o teu coração encontra-se desesperado, angustiado, entristecido, deprimido, ansioso, nesse momento essa palavra de Deus para você é uma palavra de reconstrução, de restauração na sua vida. O Senhor hoje olha para você agora, você que está aqui nessa live me ouvindo, escute, é Deus que está falando ao teu coração agora nesse momento. O Senhor olha para você agora e diz: coragem. Não importa o problema, a dificuldade, o que você esteja passando na sua vida, não importa o tipo de morte que esteja hoje acabando com a sua vida. Eu sou Jesus, o Senhor fala isso para você. Eu sou Jesus, eu sou o Senhor da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E tudo que há de morte na tua casa, talvez morte por causa da droga, por causa do alcoolismo, por causa de uma traição, por causa do adultério. Talvez tu esteja experimentando na tua vida, querido, a morte causada por uma mágoa, por uma profunda tristeza, depressão. Talvez a própria morte física de alguém que tenha falecido recentemente na tua casa, na tua família. Não importa que tipo de morte você esteja vivendo hoje. Talvez uma doença física, você esteja a cada dia sentindo que o teu corpo está morrendo. Jesus é o Senhor da tua vida. Jesus é o Senhor da tua casa. Jesus é o Senhor da tua família. Ele é Deus. Ele é o seu Deus. Aproxime-se dele agora, toque na orla do seu manto, toque na barra do manto de Jesus. Olhe para o Senhor como esse chefe olhou e diga assim: Senhor, vem na minha casa hoje.
Porque não importa o tamanho da morte que possa haver na minha vida, na minha casa hoje, se tu colocares a tua mão, eu creio que tu ressuscitarás a minha vida novamente, que tu trarás o meu coração novamente para a vida. Clame hoje pela ressurreição da sua casa. Clame hoje pela ressurreição do seu coração. Clame hoje a Deus pela ressurreição da sua fé. Talvez o que esteja morrendo hoje na tua vida seja a tua fé em Deus. Você que já tanto orou, que já tanto pediu, que tanto esperou e que ainda não chegou, que ainda não tem visto acontecer. Talvez a tua fé seja aquela que esteja morrendo hoje. Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus. Por Ele todas as coisas acontecem, por Ele tudo se realiza. Olhe para o Senhor hoje e diga para Ele: Senhor, vem na minha casa, vem no meu coração, vem na minha alma, vem na minha família, Senhor, agora. Coloca a tua mão, porque se tu colocares a tua mão, como disse esse chefe aqui, versículo 18, vem e coloca a tua mão e ela voltará a viver. A minha vida, a minha família, a minha casa, a minha saúde, a situação em que eu me encontro agora, Senhor, voltará a ter vida, voltará a ter solução, a ter cura, a ter felicidade, porque eu creio que Tu és aquele pela qual todas as portas, janelas, estradas se abrem, Senhor. Tu és o Senhor da minha